Olá, bem-vindo ao espaço virtual de aprendizagem da disciplina Filosofia, Razão e Modernidade. Você já imaginou que o modo como você se movimenta, o modo como você se veste, onde você mora, aquilo que você come, todas essas condições podem influenciar a sua maneira de pensar? Bem, essa teoria foi desenvolvida pelo filósofo Karl Marx. E para nos ajudar a entender o pensamento de Karl Marx, está aqui hoje o professor Claudemir Francisco Alves, que é professor do Departamento de Filosofia da PUC Minas e do curso de Filosofia. Olá, Claudemir. Eu já quero começar te perguntando isso. O pensamento de Marx, quando começou lá no século XIX, já causou muito alvoroço, muita polêmica. Qual o motivo dessa polêmica em torno do pensamento de Marx ou dessa grande repercussão que tem o pensamento dele? Fernando, o Marx causa toda essa polêmica porque a obra dele contradiz um modo de pensar que foi, digamos assim, normal dentro da filosofia desde a fundação da filosofia, desde o pensamento antigo, passando pelo pensamento medieval, que consiste em um pressuposto básico, que a nossa inteligência é capaz de compreender naturalmente a realidade, como se houvesse uma perfeita identidade entre aquilo que eu penso e aquilo que a realidade é em si mesma. Então, essa forma de lidar com a realidade a gente chama de metafísica, né? É supor que o pensamento está acima da realidade concreta, das situações concretas por onde a gente passa as coisas que a gente experiencia ao longo da vida. E uma das coisas que Marx chama a atenção é para o fato de que as ideias não são neutras. E isso é fortemente incômodo, porque nós gostamos de imaginar que os nossos juízos morais, ou seja, aquilo que é certo, aquilo que é errado, as nossas convicções religiosas, as nossas convicções políticas, as nossas ideias filosóficas, nós gostamos de tratá-las como se elas fossem uma abordagem neutra da realidade, como se ao expor um conceito filosófico ou uma verdade de fé, um valor moral, eu estivesse fazendo um juízo fidedigno sobre o que a realidade é, como é que a realidade deveria ser. Neutro, no caso, sem nenhuma influência de fatores externos. Exatamente. A ideia é pura. Exatamente. Como se nós fôssemos alheios ao mundo que está à nossa volta. Né? Essa forma de pensar, que elaborado dessa maneira, como eu estou dizendo, parece ser ingênua, mas, na verdade, essa forma de pensar persistiu durante séculos. E Marx é um dos primeiros a chamar a atenção, se não o primeiro, a chamar a atenção para o fato de que existem outros aspectos que precisam ser explorados e que esses aspectos estão na raiz, determinam o modo como a gente vê a realidade. Tem um texto que Marx não chegou sequer a terminar, que é um livro chamado Ideologia Alemã, no qual Marx faz uma afirmação bombástica. Não são as ideias que movem o mundo. Então, pensar que são as ideias que estão movendo o mundo é contentar-se com uma parte da realidade, é olhar para aquilo que a gente vê na tela da televisão ou na tela do computador, sem compreender a maquinaria, toda a mecânica que está por trás da geração daquela imagem. Então, a proposta dele é que a gente compreenda, sobretudo essas questões como a moral, a religião, a filosofia, as nossas convicções políticas, que a gente passe a compreender essas ideias, percebendo como elas estão enraizadas nas condições reais da vida que um determinado grupo social desenvolve. Sim, até hoje, portanto, essas ideias de Marx continuam a causar, vamos dizer, polêmica, alvoroço, essa teoria ou essa nova abordagem do que ou de como nós podemos pensar o mundo, não é isso? Ela continua causando esse alvoroço porque nós ainda gostamos de supor que nós somos livres, que nós pensamos livremente o que bem queremos, como bem queremos. Né? E, de modo especial, essas ideias que nós temos a respeito da realidade, elas são fortemente simplificadoras da realidade. Então, por exemplo, tudo aquilo que é contraditório no nosso cotidiano, nós eliminamos.
e começamos a apresentar ideias, representações que fazemos sobre a nossa vida social, como se elas fossem completamente lisas, sem nenhum tipo de contradição, sem nenhum tipo de problema. E com isso nós começamos a ocultar uma parte da realidade. Né? Existe um verbo que não é muito conhecido da língua portuguesa, mas que é um verbo bastante expressivo, que é o verbo obliterar, que é uma espécie de empurrar para baixo do tapete. É um apagar mais ou menos, de modo que a coisa continua ali, mas nós nos comportamos como se ela não existisse. Essa forma como nós lidamos com a realidade, apagando, obliterando, portanto, essa parte da realidade, é algo que Marx designa como ideologia. Então, a ideologia é um conjunto de procedimentos que nós adotamos, que uma sociedade adota, para ocultar as contradições. Então, eu diria que é uma espécie de brasa debaixo da cinza. Nós revelamos uma parte dos nossos fatos, da vida social, revelamos apenas a parte conveniente e deixamos de lado aquilo que é inconveniente, aquilo que é incômodo, aquilo que revelaria as contradições presentes no nosso próprio modo de vida. Então, um dos procedimentos típicos desse pensamento ideológico, dessa atitude ideológica, é a naturalização das desigualdades, por exemplo. Então, nós dizemos, é normal haver ricos e haver pobres. Né? É normal haver diferenças entre classes. É normal haver diferenças entre homens e mulheres. E nós naturalizamos atribuindo o fato de que nós temos diferenças brutais entre homens e mulheres, entre ricos e pobres, entre negros e brancos. Nós atribuímos isso a uma questão natural, da biologia, por exemplo. Né? Apelamos para diferenças biológicas para explicar diferenças entre homens e mulheres, por exemplo. É muito comum esse tipo de coisa. Ou então, nós apelamos para uma vontade externa à história humana. E começamos a dizer que existem as desigualdades por vontade de Deus, porque Deus nos fez assim. Né? Marx chama atenção para o fato de que, ao adotar esse tipo de procedimento, nós estamos deixando invisibilizado, estamos deixando escondido, estamos empurrando para baixo do tapete justamente os processos históricos, materiais, econômicos, por meio dos quais nós fomos criando sociedades que são sociedades desiguais. Né? Um segundo mecanismo que nós fazemos é o de inverter causa e efeito. Né? Então, por exemplo, nós temos razões sociais para que mulheres e homens tenham um papel diferenciado dentro da nossa sociedade. Nós criamos a sociedade assim, atribuímos papéis diversos para mulheres e homens nessa sociedade. Mas, em seguida, nós fazemos uma espécie de golpe, tiramos uma espécie de carta da manga para dizer, não é bem assim, não é que nós fizemos isso, é que a biologia fez assim. Então, criamos ideias tipo, mas as mulheres têm um instinto materno. Né? Vamos buscar lá na biologia, um conceito lá da biologia, para explicar um fenômeno que é enormemente um fenômeno social. Né? Então, de novo, a naturalização das desigualdades, atribuindo ou a um ser superior ou à biologia, invertemos aquilo que é a causa e efeito, e, em terceiro lugar, nós incorporamos essas ideias que nós vamos criando e reproduzindo geração após geração, nós incorporamos isso no nosso imaginário social. Se torna normal. Se é normal, ninguém discute. Nós sequer percebemos o caráter problemático dessas ideias. Né? E o último desses procedimentos é reduzir ao silêncio. Então, nós não falamos mais, para voltar ao exemplo que dei, não falamos mais das diferenças. Não falamos de diferenças de gênero, não falamos de diferenças raciais. Reduzimos essas coisas ao silêncio completo. Quando alguém ousa explicitar essas contradições da nossa organização social, criam-se conflitos sociais, criam-se conflitos enormes, como os que nós temos visto nos últimos anos, de modo particular, dentro das redes sociais. Quando alguém ousa dizer que nós não somos tão iguais quanto nós gostamos de pensar que somos, então criam-se guerras, criam-se batalhas dentro de uma sociedade, porque vários grupos não querem enxergar isso que, a princípio, pareceria tão óbvio. Assim, você fala do conceito ideologia. Em geral, as pessoas tratam e falam de ideologia, por exemplo, como um conjunto de ideias,
uma ideologia de uma empresa, uma ideologia de um grupo. Em Marx, esse sentido, esse conceito tem um sentido mais específico, pelo que você está colocando aí, né? As palavras sempre têm muitos significados, né? Há uma frase muito bonita que é usada como a epígrafe do dicionário Aurélio, né? Atribuída ao Aurélio, ao próprio Aurélio, que seria definir uma palavra é como capturar uma borboleta em pleno voo. Né? As palavras adquirem sentidos diversos dependendo dos contextos em que elas são utilizadas. E na filosofia isso é muito comum, que um filósofo pegue uma palavra, utilize uma palavra que no uso cotidiano tem um determinado significado, mas que ele atribua agregue a esta palavra novos sentidos ou sentidos mais específicos. Isso é exatamente o que acontece com Marx. A palavra ideologia, que tem essa ampla significação para a qual você está apontando, ela adquire na obra dele essa acepção, esse sentido de uma falsa consciência, de uma percepção distorcida da realidade e que, em muitos casos, nós sequer temos consciência de que essa distorção acontece. Mas essa falsa consciência, ela surge naturalmente no indivíduo? Ou ela é algo criado a partir de algum mecanismo externo? Como é que você pensaria isso? Ela é resultado das condições materiais em que nós vivemos. Não é? Então, nós organizamos a sociedade, atribuímos poderes diferentes para as pessoas dentro da sociedade, não é? A depender do cargo, a depender dos bens que ela possui, a depender do lugar social, do locus social que ela ocupa, atribuímos poderes diferentes para as pessoas, atribuímos às instituições o poder de nos dizer o que é certo, o que é errado, não é? E, em seguida, passamos a viver nesse ambiente. Portanto, não é algo que o indivíduo crie isoladamente, mas é algo que é produzido no ambiente social em que ele vive, no meio social em que ele vive. Então, por isso que a ideologia é tão dificilmente perceptível. A não ser quando nós criamos uma reflexão sobre a sociedade, sobre as condições reais em que nós vivemos, a tendência é que nós não enxerguemos aquilo que é a dominação social, aquilo que é o conteúdo social do nosso comportamento. Né? E uma das coisas que nós fazemos nesse ambiente, em razão dessa situação que nós enfrentamos, é separar aquilo que é o indivíduo e aquilo que é a sociedade. Nós tratamos normalmente o indivíduo e a sociedade como se fossem duas coisas excludentes, duas coisas opostas. Não é? Quando, na verdade, o indivíduo é a realização, é a concretização dos valores, das ideias que circulam na sua própria sociedade. Não existe uma oposição entre os dois, mas existe um foco entre os dois. Se eu estou focando o aspecto coletivo e social do meu comportamento, eu estou olhando para a sociedade. Se eu estou focalizando o aspecto individual, particular do meu comportamento, eu estou, então, pensando no indivíduo. Né? Então, essas duas coisas constituem, idealmente, duas instâncias diferentes. Na prática, elas são uma só. E um dos efeitos da ideologia reside justamente no fato de que nós não conseguimos enxergar facilmente, como resultado da sociedade, determinados comportamentos que nós encaramos como se fossem individuais. Não é? Então, nós começamos a acreditar, por exemplo, que existem coisas que eu posso fazer, eu posso realizar, independentemente das condições sociais em que eu vivo. Não é? Quando nós olhamos isso ao longo da história, quando nós olhamos isso ao longo do tempo, isso se revela facilmente uma falácia. Né? Não existe ninguém que esteja verdadeiramente à frente do seu tempo. Não é? Uma ideia produzida em uma determinada época só é possível se naquela época as condições para aquele pensamento já estão dadas. Né? Ninguém está nem à frente e ninguém está alheio ao seu tempo. Todos nós pagamos uma determinada fatura, digamos assim, pelo fato de termos nascido em uma determinada época. A época que vivemos se revela nos valores que temos, nos valores morais, naquilo que a gente considera certo e errado, nos valores estéticos, aquilo que a gente considera bonito, feio, agradável ou não, né? Nos valores religiosos e assim sucessivamente. Agora, Claudemir, a gente poderia dizer que a ideologia favorece mais alguns do que a outros, um grupo do que a outro grupo? Podemos pensar a partir
perspectiva? Esse é um fenômeno interessante a se considerar, porque, e talvez essa seja a resposta para a pergunta que você me pôs no início, porque, afinal de contas, séculos depois, Marx continua dando tanto pano para manga, porque continua causando tanta polêmica. E uma das coisas que ele observa é exatamente que as ideias que circulam dentro da sociedade não são ideias neutras, diante de tudo aquilo que já acabamos de dizer, mas, sobretudo, que determinados grupos sociais têm mais poder de criar ideias e de impor essas ideias sobre os demais grupos sociais. E acontece que uma pessoa que vive em uma classe social recebe as ideias e valores prontos de uma outra classe social, mas não necessariamente ela tem conhecimento deste fato. E ela segue reproduzindo na sua vida os mesmos valores que valem perfeitamente bem para uma determinada classe social, mas não necessariamente para ela. Por exemplo, Fernando, se a gente considera os dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nós observamos, por exemplo, que aqui em Minas Gerais, se você compara o rendimento dentre aqueles que têm a renda familiar mais baixa e aqueles que têm a renda familiar mais alta, mas estamos em ambos os grupos, nas duas pontas estamos pegando apenas valores médios de rendas familiares, há uma diferença de 26 vezes. Esta é a diferença quando consideramos no nível nacional, no plano nacional, ela ultrapassa 35 vezes, né? Ora, como é possível que os mesmos valores que valem para quem ganha o topo, possam valer também para aqueles que ganham, falando de valores reais, significativamente abaixo daquilo que é hoje um salário mínimo, né? Como é que duas famílias postas em lugares tão diferentes, do ponto de vista social e econômico, possam viver de acordo com os mesmos valores? Parece bastante óbvio inferir que haverá diferenças e haverá diferenças significativas. No entanto, na nossa sociedade, as ideias que temos, os valores que produzimos, muitas das nossas concepções políticas, muitos dos nossos valores religiosos, são aplicados de maneira chapada, tanto para o grupo que está lá no topo, como para o grupo que está aqui embaixo, e, obviamente, para todos os grupos da sociedade. Então, é evidente que esta diferença econômica está sendo negada, e que ao assumir como se fosse uma ideia, como se ela fosse válida para ambos ou para todos esses segmentos sociais, nós estamos negligenciando um aspecto significativo que deveria ser considerado. Parece, então, que essas diferenças reais, materiais, são óbvias. Então, seria interessante pensar por que as pessoas não conseguem perceber claramente essas diferenças que são tão óbvias, essas diferenças materiais. Que mecanismo aí, até para reforçar essa noção da ideologia, qual que é o mecanismo que age, que faz com que as pessoas não consigam perceber algo que parece tão na cara, tão óbvio? Em diferentes momentos da sua longa obra, Marx retoma a reflexão sobre esse aspecto. E na impossibilidade de esgotarmos todos os argumentos que ele levanta, todos os aspectos que ele suscita para a discussão, vale aqui a gente pensar em pelo menos um deles, que se trata do papel exercido pelas instituições sociais. Então, em primeiro lugar, o que estamos dizendo quando falamos de instituição social? Estamos pensando na família, no Estado, na religião, na divisão do trabalho, nas leis, no exército. Não é? Essas ideias que nós temos, essas estruturas que nós temos para organizar a nossa vida. E a primeira coisa a se considerar é que nenhum de nós, nas condições normais da existência, nenhum de nós experimenta a ação dessas instituições como uma ação pesada. Por exemplo, se nós pensarmos na família, nós experimentamos o fato de que nascemos numa família, que essa família nos educa, nos prepara, por assim dizer, para chegar à vida adulta, para a autonomia da vida adulta. Essa família, quando chegamos a uma determinada idade, nos insere na escola, que é uma outra dessas instituições sociais, né? Os anos vão passando e a escola cede lugar à universidade, é uma outra instituição social.
não é? E assim por diante. Todas essas instituições são vividas como uma espécie de guias para o nosso cotidiano. Usualmente, nós não experimentamos isso como um peso, muito ao contrário. Nós experimentamos essas instituições como algo que favorece a nossa vida. Em última análise, ao fazer 6 anos de idade, os meus pais não tiveram que pensar o que fazer comigo. Já estava dado pela sociedade que nessa idade eu deveria, ou pouco mais ou pouco menos, mas por volta dessa idade eu deveria ingressar na escola. Esse aspecto da minha vida, meus pais não tiveram que resolver, já estava resolvido para eles. O problema é que todas as instituições sociais, juntamente com esse papel positivo que elas fazem de organizar a nossa vida, né, elas cumprem também um papel ideológico, nos moldes que nós discutíamos agora há pouco, de naturalizar as desigualdades, de inverter causas e efeitos, de silenciar as contradições e de transformar tudo numa espécie de normalidade sobre a qual nós não pensamos mais, visto que consideramos que é normal, vamos problematizar para quê? Temos casos disso até nos livros didáticos, por exemplo. Seguramente, seguramente. Um livro didático pode, ao mesmo tempo, mostrar um aspecto da realidade e ocultar outros. Voltando ao verbo que eu usava antes, obliterar outros, ocultar, empurrar para baixo do tapete outros aspectos. Ao fazê-lo, esse livro didático, esse material didático, está cumprindo um papel ideológico de ocultar determinadas questões que são incômodas. Não é? São questões incômodas e, por isso, a tendência é que nem mesmo nós percebamos. E aí passa despercebido e pode levar décadas, séculos, até que alguém se dê conta de que aquele aspecto foi sonegado na formação da criança. Então, retomando e respondendo de maneira mais objetiva a sua pergunta, na verdade, nós somos, ao mesmo tempo, protegidos pelas instituições sociais e cegados por ela, de modo que nós não percebemos essas contradições, não é? E com isso, esse modelo, essa ideia, esse pensamento único se reproduz na sociedade e nós vamos mantendo determinadas formas de organização que são extremamente excludentes, que são geradoras de uma profunda desigualdade, e nós vamos mantendo isso ao longo de décadas, ao longo de séculos em uma determinada sociedade. O nome da nossa disciplina é Filosofia, Razão e Modernidade. O projeto da modernidade é um projeto de crença na razão, substancialmente. Acredita que essa razão vai, em alguma medida, nos libertar, nos levar a um mundo melhor, seja do ponto de vista científico e filosófico, que nós podemos construir teorias racionais que melhorem o mundo. Agora, parece que a ideologia também é racional. E, portanto, essa questão, esse projeto moderno, a partir do pensamento de Marx, ele tem um problema, ele não se realiza, ou ele se desvirtua. Como é que a gente poderia pensar, a partir de Marx, a filosofia moderna e esse projeto moderno? Em vários momentos daquilo que a gente lê dos pensadores modernos, nós encontramos uma tendência mais ou menos explícita a achar que a palavra razão corresponde a esta faculdade mental, a inteligência humana. Né? E essa é uma das coisas para a qual Marx chama a atenção muito enfaticamente. Quando nós estamos falando de razão, de racionalidade, nós estamos falando de uma racionalidade histórica. Ou seja, em um determinado momento, nós passamos a conceber um determinado funcionamento da nossa inteligência como racional e excluímos outros. Não é? Então, por exemplo, uma das coisas que se fez durante o período moderno foi associar a Idade Média com a Idade das Trevas. E cria-se uma falsa suposição de que durante o período medieval não havia racionalidade, haveria apenas superstição e ignorância. Nada mais falso do que essa simplificação. Na verdade, se trata desse juízo ideológico que quer eleger a razão moderna como dona da verdade e, ao fazê-lo, trata tudo aquilo que veio antes como a falta de razão ou a ausência da razão. Né? Então, o que Marx chama a atenção é para o seguinte fato. Aquilo que nós chamamos de racionalidade moderna é apenas um modo histórico e político de organizar a nossa racionalidade. Portanto, não é a razão, mas é uma razão. É um determinado modelo de
de racionalidade que se implanta durante o momento moderno. Obviamente, isso tinha que produzir um enorme escândalo naquela época, em que o pensamento dominante era exatamente o de que a razão, principalmente a razão científica, era a razão, com artigo determinativo, era a única razão, ou era a atualização, a concretização da racionalidade, com racionalidade escrito como que em maiúsculo, como se fosse a própria faculdade humana da compreensão. E o que Marx aponta não é a racionalidade que está sendo exercida, é uma racionalidade. E esta uma racionalidade se exerce em meio a imensas desigualdades. Essa racionalidade elege determinados segmentos sociais para serem ricos e condena milhões à pobreza. Essa racionalidade escolhe escolhe brancos e exclui negros, e por aí vai. Não é? Os exemplos poderiam ser muitos nesse campo em que você organiza basicamente o sujeito racional moderno, o homem branco, adulto, heterossexual, europeu, cristão, rico, não é? Letrado. Tudo aquilo que não se encaixa nessas categorias é tratado automaticamente pela razão moderna como uma espécie sub-humana. Não é? Uma não civilização. Uma não civilização. E, portanto, uma irracionalidade. E você, ao elaborar sua pergunta, você dizia a razão, a ideologia é racional. É verdade, ela é racional no sentido de que ela é construída racionalmente para produzir os efeitos que ela gera. Mas Marx chama a atenção também para o caráter eu não chamaria de irracional, eu diria de desrazão da própria ideologia. Na medida em que ela transforma em racional, a ideologia moderna transforma em racional, segregar ricos e pobres, eleger um percentual muito pequeno para a riqueza e condenar a imensa maioria da população para a miséria ou para a pobreza. Como poderia ser considerado racional isso? E talvez essa seja uma das questões mais importantes que fez Marx tão ácido para a racionalidade moderna e, de novo, ao nosso ponto de partida. Por que ele se torna inconveniente ainda hoje? Ele diz, essa nossa tendência de reproduzir essas condições desiguais não é algo acidental, é algo intencional, é a desrazão que habita no coração da própria razão. A única forma que ele enxerga de nós superarmos essa situação é nós passarmos desta falsa consciência produzida pela ideologia, pela naturalização gerada pelas instituições sociais, nós passarmos deste estado de falso saber para um verdadeiro conhecimento, para tomarmos conhecimento de quais são as condições reais em meio às quais a gente vive. Quando nós tomamos esse conhecimento, nós começamos a criar as primeiras condições para, eventualmente, superar essa situação de desigualdade, essa situação de desconhecimento que nós vivemos em função da ideologia. Então poderíamos dizer que o pensamento de Marx é atual e aplicável no mundo de hoje. Enquanto nós continuarmos tendo uma sociedade tão desigual como a que nós vivemos, o pensamento de Marx segue atual, sem dúvida. É evidente que muitas coisas muitas das condições para as quais Marx apontava foram superadas. São problemas típicos do seu tempo e foram superados ou no seu tempo ou pouco depois, ou em alguns séculos, algumas dezenas de anos depois, né? Algumas décadas posteriores. Mas outros problemas foram gerados. E a estrutura básica com a qual Marx se defronta, que é justamente essa tremenda desigualdade gerada pelo sistema capitalista, esta situação continua existindo, ela continua válida. Então, obviamente, é nosso papel como intelectuais hoje nos apropriarmos dessas ferramentas intelectuais, dessas ferramentas racionais que Marx propõe, dessas categorias de análise que Marx cria, e para fazermos uso delas dentro do nosso tempo e dentro das condições reais em que nós vivemos. Muito bom. Eu quero agradecer ao professor Claudemir, que nos ajudou a compreender melhor, mais o pensamento de Marx, sobretudo como a ideologia se manifesta e como nós podemos
criar uma consciência que nos livre dessa influência ideológica. Até mais. Muito obrigado. Muito obrigado.